paz do Senhor Jesus, eu sou o diácono Ricardo Teixeira da Assembleia de Deus de Cruzeiro. Em continuidade ao projeto de leitura da Bíblia em 60 dias, vamos ler no livro de Levíticos a partir do capítulo 11. Vamos à leitura de hoje. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: Falai aos filhos de Israel, dizendo: Estes são os animais que comereis de todos os animais que há sobre a terra. Tudo que tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, e remói entre os animais, aquilo comereis. Destes, porém, não comereis, dos que remoem ou dos que têm as unhas fendidas. O camelo que remói, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. O coelho, porque remói, mas não tem as unhas fendidas, este vos será imundo. A lebre, porque remói, mas não tem as unhas fendidas, esta vos será imunda. Também o porco, porque tem as unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, mas não remói, este vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver, estes vos serão imundos. Isto comereis de tudo o que há nas águas. Tudo que tem barbatanas e escamas nas águas, nos mares e nos rios, aquilo comereis. Mas tudo o que não tem barbatanas nem escamas, nos mares e nos rios, todo réptil das águas e toda alma vivente que há nas águas, estes serão para vós abominação. Ser-vos-ão, pois, abominação da sua carne, não comereis, e abominareis o seu cadáver. Tudo o que não tem barbatanas ou escamas nas águas será para vós abominação. E das aves estas abominareis, não se comerão, serão abominação, a águia e o quebrantoso, e o chofrango e o milhano, e o abutre segundo a sua espécie, todo corvo segundo a sua espécie, e o avestruz e o mocho, e o cuco, e o gavião segundo a sua espécie, e o bufo, e o corvo marinho, e a coruja, e a gralha, e o cisne, e o pelicano, e a cegonha, e a garça segundo a sua espécie, e a polpa, e o morcego. Todo réptil que voa, que anda sobre 4 pés, será para vós uma abominação. Mas isto comereis de todo réptil que voa, que anda sobre 4 pés, o que tiver pernas sobre os seus pés, para saltar com elas sobre a terra. Deles comereis estes: a locusta, segundo a sua espécie, e o gafanhoto devorador, segundo a sua espécie, e o grilo, segundo a sua espécie, e o gafanhoto, segundo a sua espécie. E todo réptil que voa, que tem 4 pés, será para vós uma abominação. E por estes sereis imundos. Qualquer que tocar o seu cadáver, imundo será até a tarde. Qualquer que levar os seus cadáveres, lavará as suas vestes e será imundo até a tarde. Todo animal que tem unhas fendidas, mas a fenda não se divide em duas, e que não remói, vos será por imundo. Qualquer que tocar neles será imundo. E tudo o que anda sobre as suas patas, isto é, todo animal que anda a 4 pés, vos será por imundo. Qualquer que tocar no seu cadáver será imundo até a tarde. E o que levar o seu cadáver, lavará as suas vestes e será imundo até a tarde. Eles vos serão por imundos. Estes também vos serão por imundos entre os répteis que se arrastam sobre a terra, a doninha e o rato, e o cágado segundo a sua espécie, e o ouriço cacheiro, e o lagarto, e a lagartixa, e a lesma, e a toupeira. Estes vos serão por imundos entre todo réptil. Qualquer que os tocar, estando eles mortos, será imundo até a tarde. E tudo aquilo sobre o que deles cair alguma coisa, estando eles mortos, será imundo. Seja vaso de madeira, ou veste, ou pele, ou saco, ou qualquer instrumento com que se faz alguma obra, será metido na água e será imundo até a tarde, depois será limpo. E todo vaso de barro em que cair alguma coisa deles,
tudo o que houver nele será imundo, e o vaso quebrareis. Todo manjar que se come sobre o que vier tal água será imundo, e toda bebida que se bebe em todo vaso será imunda. E aquilo sobre o que cair alguma coisa de seu corpo morto será imundo. O forno e o vaso de barro serão quebrados. Imundos são, porquanto vos serão por imundos. Porém, a fonte ou cisterna em que se recolhem águas será limpa, mas qualquer que tocar no seu cadáver será imundo. E se o seu cadáver cair sobre alguma coisa de semente de semear, esta será limpa. Mas se for deitada água sobre a semente, e se do cadáver cair alguma coisa sobre ela, vos será por imunda. E se morrer algum dos animais que vos servem de mantimento, quem tocar no seu cadáver será imundo até a tarde. Quem comer do seu cadáver lavará suas vestes e será imundo até a tarde. E quem levar o seu corpo morto lavará suas vestes e será imundo até a tarde. Também todo réptil que se arrasta sobre a terra será abominação, não se comerá. Tudo o que anda sobre o ventre e tudo o que anda sobre 4 pés, ou que tem mais pés, entre todo réptil que se arrasta sobre a terra, não comereis, porquanto são uma abominação. Não façais a vossa alma abominável por nenhum réptil que se arrasta, nem neles vos contamineis, para não serdes imundos por eles. Porque eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não contaminareis a vossa alma por nenhum réptil que se arrasta sobre a terra, porque eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. Esta é a lei dos animais e das aves e de toda alma vivente que se move nas águas, e de toda alma que se arrasta sobre a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, e entre os animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. Capítulo 12. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Se uma mulher conceber e tiver um varão, será imunda 7 dias, assim como nos dias da separação da sua enfermidade, será imunda. E no 8º dia, dia 8º, se circundará ao menino a carne do seu prepúcio. Depois ficará ela 33 dias no sangue da sua purificação, nenhuma coisa santa tocará, e não virá ao santuário até que se cumpram os dias da sua purificação. Mas se tiver uma fêmea, será imunda 2 semanas, como na sua separação. Depois ficará 66 dias no sangue da sua purificação. E quando forem cumpridos os dias da sua purificação, por filho ou por filha, trará um cordeiro de 1 ano por holocausto, e um pombinho ou uma rola para expiação do pecado, diante da porta da tenda da congregação ao sacerdote, o qual o oferecerá perante o Senhor, e por ela fará propiciação, e será limpa do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que der à luz varão ou fêmea. Mas se a sua mão não alcançar asaz para um cordeiro, então tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a expiação do pecado. Assim o sacerdote por ela fará propiciação e será limpa. Capítulo 13. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: O homem, quando na pele da sua carne houver inchação, ou pústula, ou êmbola branca, que estiver na pele da sua carne como praga de lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, os sacerdotes, e o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo da praga se tornou branco e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, praga da lepra é. O sacerdote, vendo-o, o declarará imundo. Mas se a êmpola da pele
da sua carne for branca e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará o que tem a praga por 7 dias. E ao 7º dia o sacerdote o examinará, e eis que, se a praga ao seu parecer parou, e a praga na pele se não estendeu, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. E o sacerdote ao 7º dia o examinará outra vez, e eis que, se a praga se recolheu, e a praga na pele se não estendeu, então o sacerdote o declarará limpo. Apóstema é, e lavará suas vestes e será limpo. Mas se o apóstema na pele se estende grandemente, depois que foi mostrado ao sacerdote para a sua purificação, outra vez será mostrado ao sacerdote. E o sacerdote o examinará, e eis que, se o apóstema na pele se tem estendido, o sacerdote o declarará imundo, lepra é. Quando o homem houver praga de lepra, será levado ao sacerdote, e o sacerdote o examinará, e eis que, se há inchação branca na pele, a qual tornou o pelo branco, e houver alguma vivificação da carne viva na inchação, lepra envelhecida é na pele da sua carne. Portanto, o sacerdote o declarará imundo, não o encerrará, porque imundo é. E se a lepra florescer de todo na pele, e a lepra cobrir toda a pele do que tem a praga, desde a sua cabeça até os seus pés, quando podem ver os olhos do sacerdote, então o sacerdote o examinará, e eis que, se a lepra tem coberto toda a sua carne, então declarará limpo o que tem a mancha. Todo se tornou branco, limpo está. Mas no dia em que aparecer nela carne viva, será imundo. Vendo, pois, o sacerdote a carne viva, declará-lo-á imundo, e a carne é imunda, lepra é. Ou, tornando a carne viva e mudando-se em branca, então virá o sacerdote, e o sacerdote o examinará, e eis que, se a praga se tornou branca, então o sacerdote declarará limpo o que tem a mancha, limpo está. Se também a carne, em cuja pele houver alguma úlcera, se sarar, e em lugar do apóstema vier inchação branca ou êmpola branca, tirando a vermelho, mostrar-se-á então ao sacerdote, e o sacerdote examinará, e eis que, se ela parece mais funda do que a pele, e o seu pelo se tornou branco, o sacerdote o declarará imundo. Praga de lepra é, pelo apóstema brotou. E o sacerdote, vendo-a, e eis que nela não aparece pelo branco, nem está mais funda do que a pele, mas encolhida, então o sacerdote o encerrará por 7 dias. E depois grandemente se estender na pele, o sacerdote o declarará imundo, praga é. Mas se a êmpola parar no seu lugar, não se estendendo, inflamação do apóstema é. E o sacerdote, pois, o declarará limpo. Ou quando na pele da carne houver queimadura de fogo, e no que é sarado da queimadura houver êmpola branca, tirando a vermelho ou branco, e o sacerdote vendo-a, e eis que o pelo na êmpola se tornou branco, ela parece mais funda do que a pele, lepra é, que floresceu pela queimadura. Portanto, o sacerdote o declarará imundo, praga de lepra é. Mas se o sacerdote vendo-a, e eis que na êmpola não aparecer pelo branco, nem estiver mais funda do que a pele, mas recolhida, o sacerdote o encerrará por 7 dias. Depois o sacerdote o examinará ao 7º dia. Se grandemente se houver estendido na pele, o sacerdote o declarará imundo. Praga de lepra é. Mas se a êmpola parar no seu lugar e na pele não se estender, mas se recolher, inchação da queimadura é. Portanto, o sacerdote o declarará limpo, porque sinal é da queimadura. E quando o homem ou mulher tiver chaga na cabeça ou na barba, e o sacerdote examinando
a chaga, e eis que, se ela parece mais funda do que a pele, e pelo amarelo fino nela há, o sacerdote o declarará imundo. Tinha é, lepra da cabeça ou barba é. Mas se o sacerdote, havendo examinado a praga da tinha, e eis que ela não parece mais funda do que a pele, e se nela não houver pelo preto, então o sacerdote encerrará o que tem a praga da tinha por 7 dias. E o sacerdote examinará a praga ao 7º dia, e eis que, se a tinha não for estendida, e nela não houver pelo amarelo, nem a tinha parecer mais funda do que a pele, então se rapará, mas não rapará a tinha. E o sacerdote, segunda vez, encerrará o que tem a tinha por 7 dias. Depois o sacerdote examinará a tinha ao 7º dia, e eis que, se a tinha não se houver estendido na pele, e ela não parecer mais funda do que a pele, o sacerdote o declarará limpo, e lavará suas vestes e será limpo. Mas se a tinha, depois da sua purificação, se houver estendido grandemente na pele, então o sacerdote o examinará, e eis que, se a tinha se tem estendido na pele, o sacerdote não buscará pelo amarelo, imundo será. Mas se a tinha, a seu ver, parou, e pelo preto nela cresceu, a tinha está sã, limpo está, portanto o sacerdote o declarará limpo. E quando o homem ou mulher tiverem êmpulas brancas na pele da sua carne, então o sacerdote olhará, e eis que, se na pele da sua carne aparecem êmpulas recolhidas brancas, bóstela branca é que floresceu na pele, limpo está. E quando se pelar a cabeça do homem, calvo é, limpo está. E se lhe pelar a frente da cabeça, meio calvo é, limpo está. Porém, se na calva ou na meia calva houver praga branca avermelhada, lepra é, florescendo na sua calva ou na sua meia calva. Havendo, pois, o sacerdote examinado, e eis que, se a inchação da praga na sua calva ou meia calva está branca, tirando a vermelho, como parece a lepra na pele da carne, leproso é aquele homem, imundo está. O sacerdote o declarará totalmente imundo. Na sua cabeça tem a sua praga. Também as vestes do leproso, em quem está a praga, serão rasgadas, e a sua cabeça será descoberta, e cobrirá o lábio superior, e clamará: imundo, imundo. Todos os dias em que a praga estiver nele, será imundo. Imundo está, habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Quando também em alguma veste houver praga de lepra, ou em veste de lã, ou em veste de linho, ou no fio urdido, ou no fio tecido, seja de linho, seja de lã, ou em pele, ou em qualquer obra de peles, e a praga na veste, ou na pele, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou em qualquer coisa de pele aparecer verde ou vermelha, praga de lepra é, pelo que se mostrará ao sacerdote. E o sacerdote examinará a praga e encerrará a coisa que tem a praga por 7 dias. Então examinará a praga ao 7º dia. Se a praga se houver estendido na veste, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou na pele, para qualquer obra que seja feita da pele, lepra roedora é, imundo está, pelo que se queimará aquela veste, ou fio urdido, ou fio tecido de lã, ou de linho, ou de qualquer obra de peles, em que houver a praga, porque lepra roedora é, com fogo se queimará. Mas se, vendo-a o sacerdote, a praga se não estendeu na veste, ou no fio urdido, ou no tecido, ou em qualquer obra de peles, então o sacerdote ordenará que se lave aquilo em que havia a praga, e o encerrará, segunda vez, por 7 dias. E o sacerdote, examinando a praga depois que for lavada, e eis que se a praga não mudou a sua aparência, nem a praga se estendeu, imundo está. Com fogo o queimarás. Praga penetrante é, seja pelado,
em todo ou em parte. Mas se o sacerdote vir que a praga se tem recolhido depois que for lavada, então rasgará da veste, ou da pele, ou do fio urdido, ou do tecido. E se ainda aparecer na veste, ou no fio urdido, ou no tecido, ou em qualquer coisa de peles, lepra brotante é. Com fogo queimarás aquilo em que há a praga. Mas a veste ou fio urdido, ou tecido, ou qualquer coisa de peles que lavares, e de que a praga se retirar, se lavará segunda vez e será limpo. Esta é a lei da praga da lepra, da veste de lã, ou de linho, ou do fio urdido, ou de tecido, ou de qualquer coisa de peles, para declará-lo limpo, ou para declará-lo imundo. Capítulo 14. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote, e o sacerdote sairá fora do arraial, e o sacerdote examinando, eis que, se a praga da lepra do leproso for sarada, então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar, se tomem 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e carmesim e isopo. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre águas vivas, e tomará a ave viva, e o pó de cedro, e o carmesim, e o isopo, e os molhará com a ave viva no sangue da ave que foi degolada sobre as águas vivas. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, espargirá 7 vezes, então o declarará limpo, e soltará a ave viva sobre a face do campo. E aquele que tem de purificar-se, lavará as suas vestes e rapará todo o seu pelo, e se lavará com água, assim será limpo, e depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. E será que ao 7º dia rapará todo o seu pelo, e a cabeça e a barba, e as sobrancelhas dos seus olhos, e rapará todo o outro pelo, e lavará as suas vestes, e lavará a sua carne com água, e será limpo. E ao 8º dia tomará 2 cordeiros sem mancha, e 1 cordeira sem mancha de 1 ano, e 3 dízimas de flor de farinha, para oferecer de manjares, amassada com azeite, e 1 log de azeite. E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se com aquelas coisas perante o Senhor à porta da tenda da congregação. E o sacerdote tomará 1 dos cordeiros e o oferecerá por expiação da culpa, e o log de azeite, e os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro no lugar em que se degola a oferta pela expiação do pecado, e o holocausto no lugar santo, porque assim a oferta pela expiação da culpa e a oferta pela expiação do pecado são para o sacerdote. Coisas santíssimas são. E o sacerdote tomará do sangue da oferta pela expiação da culpa, e o sacerdote o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote tomará do log de azeite e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Então o sacerdote molhará o seu dedo direito no azeite que está na sua mão esquerda, e daquele azeite com o seu dedo espargirá 7 vezes perante o Senhor. E o restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela expiação da culpa. E o restante do azeite que está na mão do sacerdote o porá à cabeça daquele que tem de purificar-se,
Assim o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Também o sacerdote fará a oferta pela expiação do pecado e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua imundícia, e depois degolará o holocausto. E o sacerdote oferecerá o holocausto e a oferta de manjares sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação pelo homem, e este será limpo. Porém, se for pobre e a sua mão não alcançar tanto, tomará um cordeiro para expiação da culpa, em oferta de movimento, para fazer expiação por ele, e a dízima de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de manjares, e um log de azeite, e 2 rolas ou 2 pombinhos, conforme alcançar a sua mão, dos quais um será para a expiação do pecado e o outro para o holocausto. E ao 8º dia da sua purificação, os trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação perante o Senhor. E o sacerdote tomará o cordeiro da expiação da culpa e o log de azeite, e o sacerdote os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro da expiação da culpa, e o sacerdote tomará do sangue da oferta pela expiação da culpa, e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote derramará do azeite na palma da sua própria mão esquerda. Depois o sacerdote, com o seu dedo direito, espargirá o azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. E o sacerdote porá do azeite que está na sua mão na ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e no dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito, no lugar do sangue da oferta pela expiação da culpa. E o que sobejar do azeite que está na mão do sacerdote, porá sobre a cabeça de quem tem de purificar-se, para fazer expiação por ele perante o Senhor. Depois oferecerá uma das rolas ou um dos pombinhos, conforme alcançar a sua mão. Do que alcançar a sua mão, será um para expiação do pecado e o outro para o holocausto, com a oferta de manjares. E assim o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar-se perante o Senhor. Esta é a lei daquele em quem estiver a praga da lepra, cuja mão não pode alcançar o preciso para a sua purificação. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos hei de dar por possessão, e eu enviar a praga da lepra a alguma casa da terra da vossa possessão, então virá aquele de quem for a casa e o fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que há como que praga em minha casa. E o sacerdote ordenará que despejem a casa, antes que venha o sacerdote para examinar a praga, para que tudo o que está na casa não seja contaminado. Depois virá o sacerdote para examinar a casa, e vendo a praga, e eis que, se a praga nas paredes da casa tem covinhas verdes ou vermelhas, e parecem mais fundas do que a parede, então o sacerdote sairá daquela casa para fora da porta da casa, e cercará a casa por 7 dias. Depois tornará o sacerdote ao 7º dia, e examinará, e se vir que tem a praga nas paredes da casa, se tem estendido, então o sacerdote ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga, e que as lancem fora da cidade num lugar imundo, e fará raspar a casa por dentro ao redor, e o pó que houverem raspado lançarão fora da cidade num lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras pedras, e outro barro se tomará e a casa se rebocará. Porém, se a praga tornar a brotar na casa, depois de se arrancarem as pedras, e depois de a casa ser raspada, e depois de ser rebocada, então o sacerdote entrará e, examinando, eis que, se a praga na casa se tem estendido, lepra roedora há na casa, imunda está.
Portanto, se derribará a casa, as suas pedras e a sua madeira, como também todo o barro da casa, e se levará tudo para fora da cidade a um lugar imundo. E o que entrar naquela casa, em qualquer dia em que estiver fechada, será imundo até a tarde. Também o que se deitar a dormir em tal casa, lavará suas vestes, e o que comer em tal casa, lavará as suas vestes. Porém, tornando o sacerdote a entrar e examinando, eis que, se a praga na casa se não tem estendido, depois que a casa for rebocada, o sacerdote declarará a casa limpa, porque a praga está curada. Depois tomará para espiar a casa 2 aves, e pau de cedro, e carmesim, e isopo, e degolará uma ave num vaso de barro sobre águas vivas. Então tomará pau de cedro, e o isopo, e o carmesim, e a ave viva, e os molhará na ave degolada, e nas águas vivas, e aspergirá a casa 7 vezes. Assim espiará aquela casa com o sangue da avezinha, e com as águas vivas, e com a avezinha viva, e com o pau de cedro, e com o isopo, e com o carmesim. Então soltará a ave viva para fora da cidade, sobre a face do campo. Assim fará expiação pela casa, e será limpa. Esta é a lei de toda a praga da lepra e da tinha, e da lepra das vestes, e das casas, e da inchação, e do apóstema, e das êmpolas, para ensinar em que dia alguma coisa será imunda e em que dia será limpa. Esta é a lei da lepra. Capítulo 15. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Falai aos filhos de Israel e dize-lhes: qualquer homem que tiver fluxo de sua carne será imundo por causa de seu fluxo. Esta, pois, será a sua imundícia por causa do seu fluxo. Se a sua carne vaza o seu fluxo, ou se a sua carne estanca o seu fluxo, esta é a sua imundícia. Toda cama em que se deitar o que tiver tal fluxo será imunda, e toda coisa sobre o que se assentar será imunda. E qualquer que tocar a sua cama lavará as suas vestes e se banhará em água e será imundo até a tarde. E aquele que se assentar sobre aquilo em que se assentou o que tem fluxo, lavará as suas vestes e se banhará em água e será imundo até a tarde. E aquele que tocar a carne do que tem o fluxo, lavará as suas vestes e se banhará em água e será imundo até a tarde. Quando também o que tem o fluxo cuspir sobre um limpo, então lavará este as suas vestes e se banhará em água e será imundo até a tarde. Também toda a sela em que cavalgar o que tem o fluxo será imunda, e qualquer que tocar em alguma coisa que estiver debaixo dele será imundo até a tarde. E aquele que a levar lavará as suas vestes e se banhará em água e será imundo até a tarde. Também todo aquele em que tocar o que tem o fluxo, sem haver lavado as suas mãos com água, lavará as suas vestes e se banhará em água e será imundo até a tarde. E o vaso de barro em que tocar o que tem o fluxo será quebrado, porém todo vaso de madeira será lavado com água. Quando, pois, o que tem o fluxo estiver limpo do seu fluxo, contar-se-ão 7 dias para a sua purificação, e lavará as suas vestes, e banhará a sua carne em águas vivas, e será limpo. E ao 8º dia tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, e virá perante o Senhor à porta da tenda da congregação, e os dará ao sacerdote. E o sacerdote oferecerá um para expiação do pecado e o outro para o holocausto. E assim o sacerdote fará por ele expiação do seu fluxo perante o Senhor. Também o homem, quando sair dele a semente da cópula, toda a sua carne banhará em água e será imundo até a tarde. Também toda a veste e toda a pele em que houver semente da cópula se lavarão com água e serão imundas até a tarde.
e também a mulher com quem o homem se deitar com semente da cópula, ambos se banharão com água e serão imundos até a tarde. Mas a mulher, quando tiver fluxo, e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. E tudo aquilo sobre o que ela se deitar durante a sua separação será imundo, e tudo sobre o que se assentar será imundo. E qualquer que tocar a sua cama lavará suas vestes, e se banhará com água, e será imundo até a tarde. E qualquer que tocar alguma coisa sobre o que ela se tiver assentado, lavará as suas vestes, e se banhará com água, e será imundo até a tarde. Se também alguma coisa estiver sobre a cama, sobre aquilo em que ela se assentou, se alguém a tocar, será imundo até a tarde. E se com efeito qualquer homem se deitar com ela, e a sua imundícia estiver sobre ele, imundo será por 7 dias. Também toda a cama sobre que se deitar será imunda. Também a mulher, quando manar o fluxo do seu sangue, por muitos dias fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia será imunda, como nos dias da sua separação. Toda a cama sobre que se deitar todos os dias do seu fluxo, ser-lhe-á como a cama da sua separação, e toda coisa que se assentar será imunda, conforme a imundícia da sua separação, e qualquer que as tocar será imundo. Portanto, lavará as suas vestes e se banhará com água, e será imundo até a tarde. Porém, quando for limpa do seu fluxo, então se contarão 7 dias, e depois será limpa. E ao 8º dia tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, e os trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação. Então o sacerdote oferecerá um para a expiação do pecado e o outro para o holocausto. E o sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua imundícia perante o Senhor. Assim separareis os filhos de Israel das suas imundícias, para que não morram nas suas imundícias, contaminando o meu tabernáculo que está no meio deles. Esta é a lei daquele que tem o fluxo e daquele de quem sai a semente da cópula, e que fica por ela imundo, como também da mulher enferma na sua separação, e daquele que padece do seu fluxo, seja varão ou fêmea, e do homem que se deita com mulher imunda. Concluímos mais um trecho da leitura bíblica em 60 dias. Não esqueça de marcar a sua presença clicando no link abaixo, aqui nos comentários, a fim de registrar sua leitura. Os participantes que efetuarem mais de 70% de leitura receberão um certificado ao final desse projeto. Acompanhe os demais horários para junto lermos a Bíblia em 60 dias. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor Jesus.